Senhor, muito obrigado pelo dia que Tu nos concedeu, porque Tu nos reuniu aqui para aprender da Tua palavra, Deus. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, o Espírito Santo, nos ensina, Senhor, que Tu queres que nós saibamos nesta noite. Usa o pregador, Senhor, que vai estar aqui ministrando essa aula. Dê sabedoria dos céus ao Teu Filho, Deus. Usa-o como instrumento de modificação de vidas neste lugar. Deus abençoa também aqueles que estão por vir, os internautas que nos assistem, nos ouvem através da internet. Senhor, abençoa cada um deles, abençoa suas casas, suas famílias. Deus, muito obrigado, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar? Queria dar aqui alguns recadinhos antes da gente chamar o professor. Não sei se vocês têm escutado, toda semana o pastor Ronaldo tem falado sobre a fábrica de conhecimento da EBD. Na verdade, é um projeto que a gente está formatando ele ainda, a gente está agregando algumas ideias, trabalhando no momento de divisão para poder a gente conseguir consolidar isso. Então, a fábrica de conhecimento da EBD ela vai ser uma plataforma, como o próprio nome já diz, né, de fabricação de conhecimento no sentido de disponibilizar ferramentas para nosso estudo bíblico, para preparação das nossas aulas, para aprofundamento acerca das temáticas que a gente já tem durante o trimestre. Então, vai ser uma grande plataforma que vai possibilitar a geração de conhecimento e a participação de muitas pessoas nesse projeto. E aí é onde que eu quero dar o recado para vocês. A gente está angariando pessoas que têm o desejo de contribuir de alguma forma com essa fábrica de conhecimento da EBD. Então, nós teremos 4 pilares nessa fábrica. Ela vai ter a parte de gestão, a parte de teologia, tecnologia e capacitação. Então, onde que você entra nesse contexto? Por exemplo, se você tem aptidão em relação ao estudo bíblico, você estuda teologia, ou já adentrou por essa área, já fez faculdade, seminário, alguma coisa do tipo, você pode contribuir nessa área de teologia, né? Então, vai ter toda uma parte de pesquisa, de artigos, de conteúdos. Ou se você, porventura, atua nessa área de tecnologia, trabalha com TI, tem facilidade com as questões das mídias sociais, postagem, geração de conteúdo, parte de design gráfico, você também é bem-vindo nessa contribuição. Então, o que acontece? Se o pessoal que está assistindo a gente pela internet também quiser participar, nós estamos com um pré-cadastro acerca dos voluntários, das pessoas que têm interesse nesse momento inicial de entender o que é o projeto e de participar como voluntário. Então, o pessoal que está na internet que tiver interesse em fazer esse cadastro, você precisa mandar um e-mail para ebd@advec.org. Vou repetir o e-mail, ebd@advec.org. Então, você vai mandar um e-mail com um assunto sobre a fábrica de conhecimento da EBD, solicitando o cadastro. Então, vai ser enviado para você um link onde você vai poder fazer esse cadastro. As pessoas que estão aqui na Bereana, se você não está nos grupos da Bereana, você também vai usar do mesmo procedimento, enviar um e-mail para ebd@advec.org. Se você está nos nossos grupos da Bereana, em algum momento esse link vai passar lá para você participar desse preenchimento. Então, vai ter umas perguntas ali básicas, o seu nome, quanto tempo você está aqui na igreja, se você é de filial, se você é aqui da sede, a sua área de aptidão, o que você gostaria de ser capacitado para poder servir, porque todas essas áreas que eu falei aqui para você, tecnologia, teologia, capacitação e gestão, todas essas áreas elas vão fornecer algum treinamento para que você possa ser voluntário. Então, você não vai, mesmo que você possua pouco conhecimento na área que você quer servir, você vai ter uma possibilidade de treinamento para poder você participar desse projeto, que é um projeto grandioso e que a gente conta com a participação de cada uma das pessoas. Então, se você estiver no grupo da Bereana, em algum momento você vai receber, se não, manda um e-mail lá para
ebd@advec.org, ou nos procura aqui no final, quem tiver alguma dúvida acerca do projeto, ou não escutou nas últimas aulas aqui o que a gente falou, que a gente vai estreitando esse contato, e a gente conta com um maior número de pessoas, principalmente aqueles que participam da Bereana, que são pessoas que a gente sabe que estão sempre voltadas aí ao estudo da palavra, pessoas que consolidaram a sua vida na fé através do estudo da palavra. Então, são pessoas que têm aí um peso de maturidade para poder trabalhar num projeto tão grandioso. Então, se você tem esse desejo de estar com a gente nesse grande projeto, é esse momento. Eu quero aqui justificar também a ausência do pastor Ronaldo. Ele está ministrando aqui no curso de noivos, no 1191. Tá? Então, estou aqui justificando a ausência dele. O pastor Eliseu também está fora, participando de uma conferência de escola dominical numa igreja aqui em colégio. Então, os irmãos estão aí sabendo onde estão nossos líderes aí. Mas estamos aqui hoje e eu quero chamar aqui para que você possa receber com grande entusiasmo o pastor Antônio Oreste. O pastor Antônio Oreste ministrou essa aula em 2016. Alguém me mandou uma mensagem hoje e falou assim: hoje nós vamos ver, né, a diferença, e falar assim, na verdade, a progressão da aula, porque de fato é uma aula introdutória do livro dos Salmos, é abrangente, não dá para poder aqui em 1h30 estancar todo o conhecimento que o pastor Oreste vai trazer, mas de fato a gente vai ver como Deus renova aí essa questão. Com vontade, pastor. Olá, gente, graça e paz. Maravilha. Que prazer estar aqui com vocês, participando dessa aula de ensino da palavra de Deus, de aprendizagem. É sempre um privilégio para nós estar na casa do Senhor, não é verdade? Estar aprendendo, como sempre é bom citar o Salmo 27, para contemplar sua formosura e aprender no seu templo. Abra aí na lição correspondente, lição de número 4. Deixa aqui registrado minha gratidão ao nosso pastor, minha gratidão ao pastor Ronaldo, meu amigo, ao pastor Eliseu. Obrigado, Edvanei, obrigado pelo carinho, aos amigos que aqui estão. Vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto bíblico básico. Pensa num livro da Bíblia que é prazeroso de se ouvir, é sobre os Salmos, né? Salmo 22, lição de número 4, Salmo de número 22, versículo 1, 14 e 18. Diz assim: Deus meu, por que me desamparás? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. 14. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a minha língua se me pegou ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sobre a minha túnica. E lançam sorte sobre a minha túnica. Salmo de número 23, acredito ser esse aqui um dos textos mais conhecidos das Escrituras, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me... Deitar me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Verso 3. Refrigério. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás, a tua vara e o teu cajado me consola. Vamos os 5 todos juntos? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus.
Maravilha. Bom, eu já quero nessa primeira parte aqui, nessa introdução, quero falar com vocês a seguinte coisa. Eu sei que vocês sabem que o Salmo, de forma geral, a gente fala de número e verso, porque são canções. Mas vamos usar isso pela técnica, né? Mas talvez no meio da aula aqui eu vou ser meio técnico, vou falar capítulo, versículo, mas você já sabe que é número e verso, só por uma questão prática aqui, beleza? Então pode ser que em alguns momentos eu use o termo versículo ao invés de verso, capítulos ao invés de número. Aí o professor Sepúlveda vai levantar a mão ali. Já está acordada? Tá vendo? Esse é um acórdão aqui, tá? Nova jurisprudência da casa. Beleza. Outra coisa, eu vou abordar aqui na aula, algumas informações que transpassam ao propósito da revista aqui para a aula 1, para a parte 1 do Salmo, porque o assunto de hoje é a parte 1 dos Salmos, do capítulo 1 ao capítulo 41. Mas como eu observei que a parte 2 e a parte 3 não faz uma observação geral do livro dos Salmos, então eu pensei em trazer esse subsídio, que é algo que vai enriquecer, só para a gente ter aqui uma visão global do Salmo aqui para a nossa vida, beleza? Então, depois a gente volta aqui para o nosso assunto, que é a parte 1 do Salmo, como propõe a revista. Será que a gente consegue rolar aí? Só para o povo acompanhar. Eu não fiz aqui meu PowerPoint, eu não sou um cara tão prendado, assim, igual a turma que está aqui. Eu deixo para fazer meu PowerPoint, eu tenho que amadurecer algumas ideias. Aí eu faço meu PowerPoint, aí vou pensando algumas coisas, que eu não gosto de fazer muitas coisas. Se ficar ruim, porque eu ainda botei em PDF para complicar, né? Beleza, só para quando para uma coisa ou outra a galera saber o caminho por onde eu estou seguindo aqui. Beleza? Então vamos lá. O livro do Salmo é o grande inário da Bíblia, como também a coleção de cânticos do povo judeu. Uma curiosidade também é que o livro do Salmo é o grande inário da Bíblia, é a coleção de cânticos do povo judeu, mas me parece que a igreja primitiva também, por um tempo, adotou o Salmo como seu inário. Quando você pega lá Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai falar da questão de um traz salmos, um traz cânticos espirituais, outro traz salmos. Então, a prática de salmodiar, ela perdurou ainda pela igreja primitiva por um bom tempo, até porque os primeiros irmãos que se converteram a sua nacionalidade era predominantemente judaica. Então, por isso, continuou e nós temos a influência do Salmo até o dia de hoje. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui não nasceu em berço evangélico? Berço cristão. Pô, quase todo mundo aqui. Beleza. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Quais textos da Bíblia você conhecia antes de se converter? Se é que você conhecia. É Salmo. Incrível. Eu sempre achei que o texto mais conhecido da Bíblia fosse João 3,16. Um dia eu fiz uma pesquisa, lógico, a minha pesquisa no meu Facebook, né? Não vai valer de padrão para tudo. Mas eu botei lá no Facebook, qual texto você conhece mais, né? Porque o pessoal usava mais Facebook. Botei João 3,16 e Salmo 23. Acredita que Salmo 23 ganhou disparada? Eu falei, o texto mais importante da Bíblia é João 3,16 para nós, né? Que resume. Mas a galera conhece mais o Salmo 23. Olha que coisa interessante. Então aqui já vai uma dica de evangelismo. Pregar nos Salmos talvez seja mais fácil de alcançar o ouvinte. Ele está mais familiarizado. Você pega um Salmo 23, um Salmo 91, vai enganando ele por aí, pum, cai no evangelho. Aí você apresenta a Cristo. Beleza? Nele encontramos poesia sobre a criação. O Salmo de número 8 vai falar sobre a criação, sobre o dilúvio. O Salmo de número 29, os patriarcas, Salmo de número 105. Quando você só vê o número, é porque eu estou me referindo aos salmos, tá? Aí não tem tanta necessidade de citar o livro. O Êxodo, Salmo de número 114. O cativeiro, que é o Salmo de número 137. O regresso do exílio, que é o Salmo de número 126.
É uma dica legal de pregação, você juntar o Salmo 126 com o Salmo 137, pregar o povo indo e o povo voltando, comparando os textos. É uma dica legal de pregação. Entre outros, seu título em hebraico é Telihim. Aí os doutores do hebraico, aí eu mal falo português, pode se atrever aí. Seu título em hebraico é Telihim, que significa livro de louvores. A Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, naquela famosa versão dos 70, traduziu o Telihim por psalmos, que significa um cântico entoado com instrumentos de cordas. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, lá em 340, 420, a Vulgata latina, ele usou o termo, cadê aqui? Psalmorum, do latim psaltério. Por isso que um dos nomes do livro do Salmo é saltério. E daí chegamos ao termo salmo, que é comumente utilizado. Só uma pequena observação aqui que se faz necessário, já que essa aula aqui, boa parte gosta de um aprofundamento maior, é que o termo hebraico significava livro de louvores. Livro de louvores. Já o termo psalmo significa um cântico entoado com instrumento de cordas. Tem essa menção aqui do instrumento de cordas. Só para uma questão mais técnica. Qual o panorama do livro dos Salmos? Vamos lá, é o tópico 1 da revista, só para você se situar, você que vai ministrar aula no domingo, você que está acompanhando pela internet e vai ampliar esse conhecimento depois. Os principais escritores do livro dos Salmos são Davi, Asaf, filho de Corá, Salomão, Moisés e Etã. Davi, rapaz, o cara era fora da curva mesmo, né? 73, irmão. O cara tinha que ter cabeça para fazer isso. Com tanta guerra, tanto problema. Davi fez 73 salmos. 73 salmos. E o curioso sobre Davi, sobre a arte de Davi na música, vamos parar aqui, vamos cavucar aqui um pouquinho mais, é que os salmos, eles são muito antigos. O livro dos Salmos tem salmos antigos. Por exemplo, o Salmo 90 é de Moisés. 1400 a.C. Lá atrás. Um ou outro fizeram salmo. Quando Davi assume o trono, olha só como é que é a questão da referência. Davi faz 73. Com Davi, você tem ali colado com ele Asaf, Emã, são da época de Davi. Asaf, deixa eu ver aqui minha anotação para eu não falar abobrinha, Asaf 12 salmos. Então você observa que Davi foi uma influência para que outros também fizessem e tocassem, tanto que ele organizou o coral do templo. Davi era maestro, Davi era compositor. Segundo Amós, capítulo 6, Davi não apenas tocava instrumento, mas ele fabricava os instrumentos. Tu já pensou, você inventar instrumento musical? Davi olhava, pegava lá na harpa, não gostei desse som não, vou inventar alguma coisa aqui, que faz um som melhor. Ele inventava um instrumento musical. Só pode ter sido o Espírito Santo, que no normal não vai. Os filhos de Corá. Uma observação aqui que eu quero trazer sua atenção para os filhos de Corá, depois vou voltar. Os filhos de Corá, Salomão, Salmo 127, Moisés, Salmo 90, Etã, Salmo 89. Agora vamos voltar aqui, filhos de Corá. Só para um título de observação. Esse Corá aqui é o Corá da rebelião. É o Corá da rebelião. Agora, olha que curiosidade, né? Esse Corá aqui é o Corá da rebelião, lá de número 16, correto? Você vê como é que Deus faz, né, cara? De um camarada que ele foi causa de desgraça no meio do povo, saiu uma das maiores influências no louvor em Israel, que são os salmos dos filhos de Corá. Como é que, se alguém veio de uma família que estava habituada a fazer coisa ruim, não significa que você tem que ter o mesmo destino. Você pode traçar uma história diferente e você pode ser uma referência, um impacto, a tal ponto que quem olhe para você não saiba da história.
Se o camarada não for bem estudioso da Bíblia, ele nunca vai fazer a ligação que esses filhos de Corá é daquele Corá da rebelião, de Números 16. Mas olha que coisa interessante, eles criaram uma história tão grande, tão tremenda, que você não faz conexão dos filhos de Corá com a rebelião. E outra coisa que você vê aqui é como Deus é um Deus de oportunidade. Um Deus de oportunidade. Segunda coisa, eu botei aqui, deixa eu ver se apareceu, estou na frente. Eu botei que os filhos de Corá têm 12 salmos, ok? 12 salmos. Por que eu fiz isso? Preste atenção aqui numa coisa. O Salmo de número 43, há quem acredite que ele seja a continuidade do Salmo 42, mas como não aparece na epígrafe, eu não contei. Outra coisa, o Salmo de número 88, eu não botei Emã, que é um outro, porque os outros salmos são anônimos. A gente não sabe quem foi. Mas tem também um outro que a Bíblia dá nome, que é Emã. Só que eu analisando, estudando para Bereana aqui, eu descobri que Emã também era filho de Corá. Emã era filho de Corá. Então você pode somar o Salmo de número 88 junto com os salmos dos filhos de Corá, porque Emã era descendente dos filhos de Corá. Agora uma pergunta que eu vou fazer para você. De quem Emã era parente? Sabe de quem? Neto de Samuel. Neto de Samuel, olha que coisa. Se Ana soubesse o poder do voto que ela fez a Deus, ela morreu e não sabia. Mas o neto dela ainda se tornou cantor no templo projetado por Davi, construído por Salomão. E lá estava o descendente dela louvando para a glória de Deus. Você vai morrer e não vai ver tudo que Deus ainda vai fazer a partir da sua vida e a partir da sua casa. Organização dos salmos, vamos lá. O livro de Salmo é dividido em 5 livros. Por isso que eu falei que eu faria uma anotação mais abrangente, né? O livro do Salmo é dividido em 5 livros. Livro 1 vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Livro 2 vai do Salmo 41 ao 72. Livro 3, do Salmo 73 ao 89. Livro 4, do Salmo 90 ao 106. Livro 5, do Salmo 107 ao Salmo 150. 5 livros. Eu não anotei isso aqui, né, no que vai pro tesouro, né? Mas boa parte dos estudiosos acreditam que essa divisão do livro dos Salmos em 5 livros, a gente vai analisá-la aqui um pouco mais textual, acreditam que essa divisão é para fazer um paralelo com o Pentateuco, com os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí eles vão tentar trazer um paralelo, por exemplo, esse livro que a gente vai estudar, que é o livro 1, do Salmo 1 ao Salmo 41, eles dizem que é um paralelo com Gênesis, por isso que um dos principais assuntos aqui é o ser humano, é o homem. Por exemplo, o Salmo 1 começa com o bem-aventurado homem. O Salmo de número 8 fala da autoridade do homem. E vários salmos vai falar de homem, porque é um paralelo com Gênesis. E vai por aí afora. É uma forma de entender o assunto, beleza? Agora, abra aí sua Bíblia aí, no Salmo de número 41, que é o final do Salmo do livro 1. Abra aí. Eu acredito, ninguém sabe quem que foi que dividiu o Salmo nesses 5 livros, mas acredita-se que tenha sido Ezequias, porque Ezequias também ele compila algum dos provérbios de Salomão. É só você pegar provérbio, lá a partir do capítulo 25 de Provérbios, vai dizer, esses também são alguns dos provérbios de Salomão que compilou os homens de Ezequias. Ele juntou tudo, beleza? Pode ser também Esdras, aí há uma divisão. Achou aí o Salmo 41? Amém. Deixa eu abrir aqui no meu, aqui, que eu pedi para você abrir aí e não abrir no meu. Beleza, vai para o final dele aí. Para o final dele. Ó, o que marca que está terminando o livro 1? O duplo amém. É um duplo amém.
amém e amém. Agora, olha o livro 2, vai na mesma coisa, Salmo 72. Salmo 72. Essa informação, gente, para gente que estuda, para gente que prega, é bom. Para você passar na escola dominical, dependendo de quem são seus ouvintes, talvez não seja uma formação tão apropriada, né? Senão, de manhã cedo, o cara vindo do trabalho, não tomou aquele café forte, vai dormir. Já estou te avisando. Versículo 19. Amém e amém. Eu não vou abrir nos outros, que vocês já sabem, só estou mostrando aqui o padrão. Agora, o 89, a mesma coisa. Agora, o 90 não, o 106 vai mudar. É amém e aleluia. Amém e aleluia. E no 150 termina com aleluia. Então, essa aqui é a organização do livro dos Salmos. Assim, ele está dividido em 5 livros. Deu para pegar aí? Outra forma de você também dividir os salmos são pelos assuntos dele. Cântico de degraus, também chamado de cântico de ascensão ou cântico dos peregrinos. Cântico penitenciais, cântico de imprecações, que é onde eles roga o juízo de Deus sobre os pecadores ou sobre aqueles que fazem mal ao seu povo. Também você pode ir pelo título dos Salmos, também ajuda bastante para você entender o conteúdo do livro do Salmo. Agora, sobre a questão do cântico dos peregrinos, ou cântico de degraus, é legal essa informação pelo seguinte: você passa a entender melhor o contexto para você aplicar a mensagem. Por exemplo, o Salmo 84. Eles estão indo para Jerusalém. Eles estão indo, e geralmente o judeu ia para o templo nas 3 festas, que era obrigatória. Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Então, essas informações ajudam você a tirar mensagens do texto, que se você não atentar para isso, você não vê detalhes. Que só quem sabe essas informações consegue tirar lições. Por que ele falou isso? Aí você vai entender, porque ele está indo para a casa de Deus, ele está indo para o templo. Bom, vamos lá. Poesia hebraica, e aqui eu quero trazer alguma coisa com vocês. Poesia hebraica. A nossa poesia, ela de forma geral... Deixa eu beber uma água aqui. A nossa poesia, ela de forma geral, ela está baseada na rima, né? A poesia ocidental. Já a poesia oriental, ela é baseada na linha de raciocínio, no pensamento, na relação entre os versos. A gente vai ver isso aqui. É um mundo totalmente antagônico. Por isso, quando a gente fala aqui, tal texto da Bíblia é uma poesia, quando você fala isso de forma geral, quem está te ouvindo, ele está pensando em rima. Porque a nossa poesia tem rima. A do mundo oriental, não. A de mundo oriental é a relação entre os versos, não tem a ver com poesia. Eu tenho um sonho. Meu sonho é quando Deus me levasse ao patamar do Sepúlveda, do Edivanei, assim, eu vou viajar mais para o mundo oriental. Eu vou. É sério. Eu fiquei curioso. Eu fiz uma viagem uma vez, eu falei, rapaz, a gente pensa tanta coisa de um jeito, a gente acha que o mundo é só dessa forma aqui, aí você vai lá, nada a ver, totalmente. Por exemplo, quando uma pessoa está de luta aqui, o que faz? Usa que cor? Lá no mundo oriental, branco. O cara morre, o que a gente faz? Por exemplo, alguém chegar num sepultamento de um parente teu, jogar um monte de pedra, o que você faz? Você vai jogar pedra nele, vai ou não vai? Apedrejar esse miserável. Aí o oriental, ele bota pedra no túmulo. Eu perguntei uma vez o guia, eu falei, mas por que esse monte de pedra aí em cima? Aí ele, pedra para nós é igual flor para vocês. Eu falei, não é igual não. Então, são mundos completamente opostos. Então, vamos lá. Tem aqui uma explicação que eu coloquei aqui sobre o paralelismo da poesia hebraica, que é a relação entre verso, entre linha de pensamento. Aí eu vou trazer aqui alguns que eu também não te recomendo você botar isso no teu domingo,
de manhã. Você vai botar pelo menos uns 7 para dormir. Uns 7. Dar aquela envergada assim, ó. Puf, já era quando acordar. Mas para você que está aqui na Bereana, eu acho que vale a pena. Então vamos lá, paralelismo. Me acompanha aqui comigo, está aqui na tela. Vamos lá primeiro. Paralelismo. Não, sinônimo. Sinônimo, beleza? O segundo verso reafirma o primeiro com palavras diferentes. Abre a Bíblia aí. Salmo 15. Olha como é que a poesia deles é totalmente diferente da nossa. O segundo verso, e no caso aqui vai ser verso mesmo, não vai mudar de versículo não. Reafirma o primeiro com palavras diferentes. Olha aí, o que está escrito? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Agora, ele vai usar a mesma ideia com uma palavra diferente. Quem morará no teu santo? Então, santo monte é um sinônimo de tabernáculo. Isso aqui é um paralelismo sinônimo. Você vai encontrar isso também no Salmo 114, que eu não vou nele porque eu acho que vai ficar muito extenso fazer isso. Vamos lá. Paralelismo antitético. Os versos contrastam um ao outro. Abra aí. Salmo de número 30, Salmo 30, versículo 5. Vamos usar o Salmo 30, versículo 5. Não está aqui na tela, é outra referência. Você sabe esse de cabeça. Você abriu a Bíblia, você sabe de cabeça. O choro, mas a alegria. Olha só. Paralelismo antitético. O verso contrasta um ao outro. Olha só. O choro pode durar uma noite. Agora, olha a palavra que ele vai usar a seguir. Manhã. E qual o contraste de choro? Alegria. Então, isso é um paralelismo antitético. Paralelismo sintético. Cada verso seguinte expande o significado. Botei certo? Ah, tá. É que eu falei ali pro Edivane, eu falei, cara, eu fiz aqui eu faço as minhas anotações para mim. Às vezes eu vou pregar, quando eu faço o esboço assim, alguém fala assim, pô, me dá teu esboço aí para mim aí, cara, tu vai entender nada, parceiro. Agora eu ainda faço mais explicadinho. Eu estou ficando velho, estava cheio de papel para tudo que é lado. Falei, não, agora eu vou organizar tudo bonitinho, papá, legalzinho e tal. Antigamente o meu eu fazia linhas, traço, desenho. Aí o cara pegava, eu falava, toma, de zoeira, falava, pode levar. O cara olhava, o que é isso aqui? Falei que tu não ia entender. Só rabisco. Então vamos lá. Paralelismo sintético é o Salmo 19, versículo 8 e 9. Aí leia o Salmo 19, 8 e 9. O que está escrito aí? O temor do Senhor é limpo e permanece. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Ou seja, cada verso vai ampliando a ideia anterior. Isso é o paralelismo sintético. Nesse caso aqui, ele está ampliando o significado da palavra de Deus. Está falando de mandamento, de juízo, etc. Como eu disse, essas informações para você pregar, levar para o púlpito, não é legal. Mas você conhecer isso na hora de você estudar, para você tirar a ideia do texto, pode dar para você revelações que passa batido nos teus olhos, porque você vai observar uma informação e vai ver uma outra sacada ali no texto. Beleza, tem outros aqui, mas eu não quero entrar neles não, e vamos embora aqui para a parte mais aplicativa e vamos entrar na nossa lição especificamente. Pastor, só para aproveitar aqui. Pode. A ideia dessa estrutura, a gente observando, por exemplo, o livro de Jó, a gente consegue perceber exatamente isso. Geralmente as pessoas pensam, livro poético, o cara vai pensar sempre em salmos, provérbios. E Jó, como ele tem uma linha até cronológica de acontecimentos, você passa batido, né? Assim, com relação a essa estrutura, que não tem a ver com a rima, que a gente pensa Perfeito. Em poesia, mas ela, se você lê Jó numa batida só, você vai conseguir ver isso muito claro. Os salmos eles são todos curtos, cada trecho aqui dos salmos ele se subdivide, conforme o pastor aqui falou,
Já em Jó, não, a gente vê uma sequência, um acontecimento sobre a vida dele, mas a gente vê uma estrutura poética totalmente escrachada ali. Perfeito. Não tem a rima, mas tem toda essa ideia da poesia do Oriente, né? Perfeito. Então, a parte inicial, como um pano de fundo do que vai acontecer, ele apresenta, depois ele vai descrever tudo até ele conseguir fechar toda a história. Então, muito legal a gente ler numa batida, porque aí você vai ter essa percepção e você vai até observar, caramba, pô, tem a ver com quando eu leio os Salmos, ainda que espaçado, ele tem muito a ver com o que a gente vê lá em Jó. Está dentro dessa linha. Aproveitando aqui a sua pausa, quer ver um outro exemplo que acontece? A gente não pega por causa da nossa linguagem. Umas coisas que tem na Bíblia que são os trocadilhos. Por exemplo, Oséias 2,14 diz assim: eu atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Eu atrairei, a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. A palavra deserto significa boca. Midbar. E lhe falarei, dabá. O camarada que está lendo e entende isso aqui, ele está vendo que Deus está fazendo um trocadilho. Já viu igual a gente fala, o peito do pé do Pedro é Pedro? Já travou, não foi. Então, tem um trocadilho ali. E isso para fazer a pessoa fixar. E várias outras coisas que são muito importantes nos traz a ideia. Por exemplo, eu a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. O termo deserto, a palavra deserto é boca, midbar. Então, deixa dizendo o seguinte: vocês vão passar por isso, não é para eu matar vocês. Eu quero falar com vocês. E, de fato, foi no deserto onde Deus mais falou. Ele deu as tábuas da lei. Foi no deserto onde o povo viu coluna de fogo, coluna de nuvem, água brotar da rocha, pão cair do céu. Então, já vou aplicar aqui um parêntese aqui para dizer para você que nessa tribulação da sua vida, Deus quer falar com você, porque na bênção, de fato, a gente não ouve, né? A gente fica... segue a nossa vida. Então, de vez em quando, Deus leva a gente para o deserto e assim, já que você não me ouve na bonança, eu tenho um lugar onde você vai me ouvir. Então, fica aqui nessa prova que eu quero conversar com você um pouquinho. Levantou a mão aí? Sim? Só um instantinho que ele vai levar o microfone aí, vai ficar mais fácil para a gente ouvir. A gente que é leigo, não conhece a Bíblia direito, não entendo por que Jó está nos livros poéticos, já que ele não tem nenhuma rima, nenhuma poesia assim que possa remontar a nossa didática quando a gente aprendia a língua portuguesa. Não sei por quê. Por que está dentro dos livros poéticos, já que não tem nenhum tipo de poesia lá dentro, é uma história. Qual é o seu nome? Luiz. Luiz, é exatamente o que o Edivanei aqui, com muita propriedade, acabou de falar. A gente tem uma barreira que não é da Bíblia, é nossa, da nossa cultura ocidental. A poesia oriental é diferente da nossa. A nossa está em rima. Aquele louvor que o seu povo da gostava de cantar, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Aquele louvor do irmão Tom Jobim. Esse louvor, né, que não canta mais, não toca mais nas igrejas. Veja, eles são compassados e tal. Tem a ver com a nossa rima. Quando a gente lembra de poesia, nossa cabeça está presa a isso. Esse é o nosso problema. Está presa a isso. Já a rima oriental tem a ver com a relação que os versos têm entre si. Uma ideia que contrasta com a outra. Como eu disse, o Salmo 30, o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Observa aqui, o verso anterior está fazendo um contraste com o anterior. Um fala de choro, o outro fala de alegria. Um fala de noite, o outro fala de amanhecer. Não tem rima, mas as ideias estão se entrelaçando e chocando, beleza? Por isso que eu disse que essa informação é importante para nós, mas não dá para botar... Jó entra na estrutura que ele falou. É estrutural, como eu expliquei anteriormente. É uma estrutura que tem a ver com a cultura oriental, que diz a característica de uma poesia. Tá? Então você não vai perceber de fato rima. E talvez em muitos salmos também não vai ter essa métrica. Mas perfeito. Vai ter estrutura condizente com a cultura do que é uma poesia oriental. É isso. Exatamente. E outros livros da Bíblia também em trechos têm isso. Mas foi boa. A sua indagação é a indagação
de muita gente. Obrigado. Vamos lá. O caminho intelectual para a felicidade. É o tópico de número 1 da nossa aula. Da nossa palavra aqui. Antes de eu trazer esse tópico de número 1, deixa eu trazer uma curiosidade, que eu disse que eu queria trazer uma visão mais abrangente do livro de Salmo. Eu estava fazendo uma mensagem outro dia, pregando o Salmo 126 com o Salmo 127 junto. Deixa eu ver aqui, eu bati uma foto daqueles esboços que só eu entendo. Tá? Olha só, uma curiosidade sobre o livro dos Salmos é o tempo que ele levou para ser escrito. Quando você olha a Bíblia levou aproximadamente, para ser escrito, um período de 1.440 anos. Vamos botar aqui. A extensão que a Bíblia levou para ser escrita. O livro de Salmos sozinho levou quase 1000 anos. Quando você abre a Bíblia no livro de Salmos, a gente vê, olha só que coisa, a Bíblia não é apenas um livro espiritual, não. A Bíblia também é um livro que é uma riqueza histórica. Quando você pega o livro de Salmos, você está pegando quase 1000 anos de história, 1 milênio, irmão. Só para você ter uma ideia, o Brasil a gente tem cerca de 500 anos de história. O livro de Salmos, sozinho, tem mais do que o dobro da história do nosso país. Só para você ter uma ideia, os Salmos eles pegam desde a época do Êxodo, 1440 a.C., por exemplo, o Salmo 90 é de Moisés, período do Êxodo, beleza? E vai até 538 a.C., por exemplo, você pegar o Salmo de número 126, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, ficamos como quem sonha, depois, no regresso do povo de Israel do cativeiro. Olha uma curiosidade que eu anotei aqui, eu acho que isso aqui é legal para você levar lá para a tua aula, só para comparação. Eu vou pegar aqui alguns livros famosos e vou comparar com a Bíblia, tá? Os Miseráveis, de Victor Hugo, levou 12 anos para ser escrito. 12 anos. O livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Senhor dos Anéis, tem um nome aqui esquisito aqui que eu não sei falar inglês, já disse, mal falo português, levou 16 anos para ser escrito. Senhor dos Anéis, o livro que virou até best-seller. O dicionário de língua inglesa, Oxford, tá certo, Sepúlveda? Tá. Finalizada em 1928, após a morte de Murray e Minor, e mais de 7 décadas após o início de sua produção. Ou seja, o dicionário da língua inglesa de Oxford, 70 anos para ser compilado. 7 décadas. Só o livro de Salmo levou mais de 900 anos. Você não tem livro no mundo inteiro que chega-se pela estrutura, pela história, pela riqueza, pelo detalhe ao livro dos Salmos. Dá para dar um aplauso a Deus pela grandeza da palavra dele? Quase 1000 anos de história, irmão. Quase 1000 anos. Agora eu vou dar um segredo aqui para vocês. Vou dar aqui um segredo para vocês. Muita gente lê o livro de Salmo, não atenta para um detalhe. Sabe onde eu encontro mais explicações para algumas coisas na Bíblia que você não acha a resposta? Nos Salmos. Você tem algumas passagens na Bíblia que você não acha muito resposta para ela. Mas quando você vai cavucar lá nos Salmos, no cântico, alguém falou a respeito daquilo ali. E cantou aquilo ali. Aí você acha. Pode falar, por gentileza. Só um instantinho que vai levar aqui o microfone. Não, mas tem que ser por causa da internet. Senão lá do outro lado ninguém pega. Pastor, eu penso assim, porque, como você falou aí dos Salmos, eu acho que é porque ele é tão... falando de alma, eu acho que Davi, né, ele descrevia tantos anseios da alma, as aflições, que eu acho que ele se aproxima, eu estou falando de cada um de nós, nesse momento que cada um de nós vem a passar. Perfeito. Seja de estar sendo perseguido, seja de algum inimigo se levantar. Como ele fala assim, aquele que comia na minha mesa me feriu o calcanhar. Quer dizer, um amigo, uma pessoa próxima a você, situações de família. Então, eu acho que o Salmo ele é muito completo, né? Eu acho que nisso tudo, nessas situações da nossa alma, nessas situações do dia a dia. E a gente talvez se identifique, cada um de nós aqui, com alguma passagem bíblica no Salmos, por ele relatar esses fatos. Perfeito. Calvino disse, qual é o seu nome? Janice. Obrigado. Calvino disse que Salmo é a anatomia de toda a alma.
a anatomia, porque você vê nos salmos a particularidade da alma do ser humano. Talvez por isso que as pessoas que não conhecem a Deus se identificam com os salmos. Alguém chegou a dizer que antes de você pregar sobre a salvação da alma de alguém, você tem que fazer se alguém entender que ele tem uma alma. Aí você consegue fisgar. Bom, vamos lá. O caminho intelectual para a felicidade. Vamos para a estrutura aqui da nossa lição. Ele vai falar da bem-aventurança. Então, preste atenção aqui no detalhe. O termo bem-aventurado aparece 48 vezes na Bíblia. Olha que coisa interessante. O termo bem-aventurado. Das 48 vezes que aparece o termo bem-aventurado, 18 vezes ele aparece no saltério. 18 vezes. Sabe o que eu entendo disso aqui? Se provérbio é o caminho da sabedoria, o salmo é o caminho da felicidade. O que é bem-aventurado? Feliz. Das 48 vezes que aparece na Bíblia, 18 está no salmo. Então, o salmo, por excelência, é um livro de felicidade. É um livro que expressa a felicidade e nos leva para a felicidade. Agora, preste atenção aqui numa coisa que eu acho que é digno de nota. O salmo de número 1, que vai abordar o tópico 1 da revista, para quem está aqui se estruturando na lição, ele vai dizer a seguinte coisa: bem-aventurado varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Observe que essa bem-aventurança, ela não está tão ligada ao que ele deixou de fazer. Olha, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas ele vai dizer assim: antes tem o seu prazer e na sua lei medita. Sabe que agora eu fui analisando, olha como é que é interessante você estudar esse negócio do paralelismo. Sobe aí de novo, volta lá atrás. Volta lá atrás, por favor. Paralelismo antitético. Os versos contrastam um ao outro. O Salmo de número 1, o versículo 2, ele vai dizer: antes tem o seu prazer. A bem-aventurança aqui não é o cara deixar de se assentar. Não é o cara se deter. Não é o cara andar segundo o conselho dos ímpios. Tudo isso é importante ele fazer. Mas a bem-aventurança está aqui, ó. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Volta lá embaixo, por favor. Olha lá onde está a bem-aventurança. Ó, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, a felicidade está quando você medita na palavra de Deus. O curioso sobre os salmos, nada contra aqui quem é da área do louvor, pode achar perseguição dos pregadores, não, pelo amor de Deus, tá? Agora, o curioso é que Salmo é um livro de louvores, ok? Mas ele não começa exaltando bem-aventurado cantar, louvar, bem-aventurado que medita na palavra. Bem-aventurado é quem estuda a palavra. E se você vê a maior parte das bem-aventuranças no Salmo, não tem a ver com cantar, embora ele seja um livro de louvor. Tem a ver com temer a Deus, andar no caminho de Deus, Deus te escolher, estar na casa de Deus. Tem a ver com isso. Olha que coisa grandiosa. Ou seja, o salmista fez de Deus a sua fonte de alegria. Tópico 2. Tribulação e alento na caminhada é o Salmo 23. Desce ali por gentileza. Eu não quis destrinchar ali os subtópicos do tópico 2. Mas vamos lá. O Senhor é... Esse aqui tem laser, Divanei? Tem? Como é que é esse aqui? É muito moderno para mim. Ah, tá. Liguei. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. O Senhor é o meu, nada me. Primeira coisa, o Senhor é o meu. Primeira coisa que tem aqui, intimidade. Davi está dizendo: eu tenho intimidade com o meu pastor. Eu tenho um relacionamento íntimo com ele. Por quê? Porque o pastor, quando estava apacentando as ovelhas, o pastoreio no Oriente é diferente do nosso, porque eles não tinham domínio da pecuária e da agricultura. Eles eram nômade ou seminômade, semelhante aos beduínos do tempo de hoje. Então o pastor levava as ovelhas para apacentar, comer capim, beber água. Quando o pastor levava a ovelha para beber água, como água é algo escasso naquela terra até o dia de hoje, sabe o que acontecia? Ele chegava num poço
para botar as ovelhas para beber água, mas naquele poço chegava um outro pastor que também com um monte de ovelha. Então o pastor chegava com 200 ovelhas. Daqui a pouco chegava o outro pastor com 300. Daqui a pouco chegava o outro pastor com 400 ovelhas. Daqui a pouco chegava o outro pastor com 100 ovelhas. Para beber água onde? Na mesma fonte. O que acontecia com as ovelhas? Se misturavam. Como é que o pastor ia saber qual eram as ovelhas dele? Chamando. Esse aqui, ó, é o pano de fundo de João 10. Jesus falou, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome e elas me seguem. Porque a ovelha de novinha, ela recebia um nome pelo pastor. Então ela aprendia a codificar a voz do pastor. E ela não seguia o estranho. Então, quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, ei, eu posso estar no meio de uma multidão, mas eu sei quando ele está falando comigo. Eu posso estar cercado de muita gente, mas eu sei discernir a voz dele em meio a tantas pessoas que estão ao meu redor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Volta aqui. O Senhor. O Senhor. Está com a Bíblia aberta? Salmo 23. Achou aí? Beleza. Observa uma coisa. Vou te fazer uma pergunta e você vai observar. Olha como é que é importante essas questões que o Edivanei citou, que eu estou citando aqui para vocês. Observe a palavra Senhor na tua Bíblia. Quem aqui a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, levanta a mão. Tá, maioria. Ou a Almeida Revista Atualizada. Observe a palavra Senhor aí. Como é que ela está na tua Bíblia? Vê se está tudo maiúsculo. Qual é a diferença? Toda vez que você abrir a Bíblia e aparecer a palavra Senhor, tudo maiúsculo, significa que ali não é Adonai. Adonai é Senhor, dono, proprietário. Não é Adonai, é Jeová, o nome próprio de Deus. Olha como é que conhecer detalhe vai te ajudar na interpretação. O que Davi está dizendo quando ele diz assim, ó, o Senhor é meu pastor, na nossa Bíblia está o Senhor, mas o hebraico seria Jeová Raá. Davi está dizendo assim, ele está destacando, olha quem é meu pastor, é isso que ele está destacando, Jeová. Quem é Jeová? O Deus da aliança, o Deus que se apresentou a Moisés numa sarça, e disse assim, Moisés, vem cá, eu quero que você vá lá tirar meu povo do Egito. Mas peraí, lá no Egito tem um monte de deuses. Tem Faraó, que é uma divindade para eles, Ra, Anubis, etc. Qual é o seu nome? Deus diz assim, eu sou o que sou. Vai lá e diz assim, eu sou, me enviou a voz. Eu sou o tetragrama do nome sagrado, que é traduzido para nós como Jeová. Então, Deus falou para Moisés, eu sou o que sou. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? O meu nome é suficiente. Sabe por quê? Porque o nome de Deus é o nome que do lado dele vem em branco. Você completa com o que tu tem necessidade. Se você está se sentindo enfermo, pega Jeová, acrescenta Rafá, ele vira o Deus que cura, Jeová Rafá, e vai curar você. Se você está se sentindo sozinho, pega Jeová, acrescenta Chamar, o Deus que presente estará com você. Está no meio da guerra, pega Jeová, acrescenta Sabaote, vira o Senhor dos Exércitos, o Deus que peleja suas batalhas. Está no meio de uma empreitada, pega Jeová, acrescenta Nissi, ele vira o Senhor que é a tua bandeira, vai na frente dando vitória. Está precisando de provisão, pega Jeová, acrescenta Jirê, vira Jeová Jirê, o Deus que provê para você, o Deus que provê para a sua casa. Pastor, eu estou no meio de uma situação que eu estou precisando de justiça. Pega Jeová, acrescenta de Sidiquena, ele vira o Senhor, é a minha justiça, vai fazer justiça por você. O que Davi está dizendo é, olha quem é o meu pastor. O Senhor. Observou como é que conhecer esse detalhe aqui faz diferença? Faz diferença. O Senhor é o meu pastor, nada me... O que significa nada me faltará? Bíblia Almeida, versão Antônio Oreste. Nada me faltará para mim significa, eu não tenho tudo o que quero, mas amo tudo o que possuo. Pelo fato de amar tudo que tenho, vivo melhor do que aqueles que tudo têm, mas nada possuem.
Se eu não tenho, é porque eu não preciso. O dia que eu precisar, Deus vai me acrescentar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom, tem tanta riqueza aqui, né? Tanta riqueza aqui. Vamos escolher aqui mais alguma coisa para a gente destacar, porque eu tenho que terminar aqui com o messiânico aqui, ó. Nada me faltará, deitar-me fazem verdes. Observe o detalhe, verdes. Observe que não é pasto verde, é verdes pasto. Por quê? Porque o pastoreio era nômade. O pastor levava a ovelha. Ela comia aqui. Quando esse pasto aqui não tinha mais capacidade de nutrir, ele levava para outro. Quando acabava aqui, ficava seco, ele levava para outro. Ele ia andando. Verdes, pasto. O que é isso? Deus é um Deus de novidade. Deus tem para você o que é bom. Quando acaba o que é bom, ele tem o que é melhor. Quando acaba o que é melhor, ele tem o que é excelente. Quando acaba o excelente, ele tem o extraordinário. Quando acaba o extraordinário, ele tem o milagroso. Quando acaba o milagroso, ele tem o espantoso. Quando acaba o espantoso, ele tem o inédito. Quando acaba o inédito, tem o inaudito. Quando acaba o inaudito, tem o inefável. Quando acaba o inefável, tem o inenarrável. Mas ele não para, porque Deus é um Deus de novidade, coisa nova, milagre novo, bênçãos extraordinárias na nossa vida. É o Deus que você serve. Hã? Bom, caminhar para a gente fechar aqui, tá? Vamos destacar aqui outra coisa que é legal. Ó, aqui, ó. Guia-me mansamente. Por que guia mansamente? Porque no rebanho de ovelha não tem só ovelha, tem também... O rebanho de ovelha não é só ovelha. É ovelha que é fêmea, carneiro que é macho e cordeiro que é o filhote. O pastor, ele dá a velocidade do rebanho. Se ele anda velozmente, as ovelhas andam. Mas se ele anda devagar, as ovelhas andam. Mas se ele anda voado, como a gente diz aqui no Rio, as ovelhas têm que andar voado. Só tem um problema. A ovelha consegue seguir. O carneiro consegue, mas a ovelha que está gerando filhote não consegue acompanhar. Nem o cordeiro que é filhote. E se a ovelha estiver amamentando e ele andar rápido, ela tem um aborto espontâneo. Por isso que lá em Gênesis, quando Jacó se encontra com Esaú, Esaú manda ele segui-lo, Jacó diz assim, eu tenho um rebanho de leite. Se eu forçar, vai morrer. Ele não podia andar na velocidade da montaria, ele tinha que andar no passo do rebanho. Vou fazer igual meu amigo Renan de Melo. Vamos afundar esse prego aqui. Vamos já aproveitar que já batemos nele. Vamos afundar esse prego aqui. Então o que significa? Como Davi diz assim, guia-me mansamente, ele está dizendo, o meu pastor respeita meu momento e a minha individualidade. Seu maior erro é achar que Deus trata todo mundo do mesmo jeito. Deus não trata todo mundo do mesmo jeito, porque cada um está vivendo uma fase da vida. Cada um está vivendo um momento na vida. E se Deus trata A como trata B, talvez B não suporte que A suportaria. Então Davi está dizendo, ei, guia-me mansamente. Sabe o que o pastor está fazendo? Quando ele tem ovelha gerando filhote, quando ele tem cordeiro, ele muda o passo, ele anda devagar. Por causa daquele que está amamentando. Por causa daquele que está gerando. E do filhote que não consegue acompanhar. Aí segura isso aqui, que isso aqui é interessante. Os outros podem olhar e dizer assim, mas peraí, está atrasando a caminhada. Pô, está muito devagar isso aqui, podia estar mais rápida. Essas ovelhas aí são uma tartaruga. Só que o pastor sabe que ela anda devagar, mas gera filhote. Anda devagar, mas produz. Anda devagar, mas gera leite. E tem um detalhe, o pastor sabe que se matar a ovelha que amamenta, mata o filhote que dela se alimenta. Deus sabe que mesmo devagar, tem gente que precisa de você. Mesmo devagar, tem gente que depende de você. Mesmo devagar, tem gente que conta de você. E por causa de você, ele muda a velocidade. Você está comigo aí? Isaías 41, o profeta vai dizer assim, como o pastor apacentará o seu rebanho? As que amamenta guiará mansamente, e os cordeirinhos levará no seu colo.
Quando o pastor percebe que nem andando devagar o cordeiro consegue acompanhar, ele para e pega no colo. Mas para trás não deixa. De lado você não fica. O pastor te leva até o final. É por isso que tem momento da vida que você para, olha e diz assim, nem eu sei como é que eu cheguei. É simples, o pastor olhou, viu, não vai conseguir. Vai no colo, mas não fica para trás. Vai no colo, mas eu não abandono. Vai no colo, mas não fica de lado. Está comigo aí? Então vamos lá. Tem mais um monte de coisa. Não. Já afundou um, né? Vamos afundar outro aqui também. Guia-me mansamente. Onde? O guiar tem que ser manso, mas a água tem que ser tranquila. Por que a água tem que ser tranquila? Porque a ovelha tem medo de água agitada. Ela se assusta. Fora o susto, o instinto de defesa. A ovelha tem lã. Pega 10 quilos, a ovelha dá de 4 a 12 quilos de lã por tosquia, dependendo da espécie. Pega 12 quilos de roupa jeans, bota na máquina e depois tenta tirar. Fica pesado. Se ela se molhar com aquela quantidade inteira de lã, ela fica pesada e afoga. Além disso, onde a água agitada fica turva. E se fica turva, predadores se escondem embaixo. Então o instinto dela de defesa faz ela se afastar da água. Só que ela precisa da água porque o Oriente é seco. Eu tive uma oportunidade de ir uma vez. Não, pensa num lugar seco. O guia diz, tu tem que beber água sem sede. Porque você se desidrata e nem percebe. Então ela tem sede, mas tem medo da água. Ela quer a água, mas tem medo da água. Ela precisa da água, mas tem medo da água. Você acha que é à toa que Deus me compara e te compara com a ovelha? Você quer casar e tem medo do casamento. Você quer comprar e tem medo da compra. Você precisa vender e tem medo da venda. Vamos afundar o prego? Vamos afundar o prego. Só um instantinho para o senhor fazer a pergunta. Aí olha só o que acontece. O que o pastor fazia para resolver o problema? Levava onde a água era tranquila. Não entendi, pastor. Você quer saber se naquilo que você está com dúvida, se Deus está contigo ou não, veja se a água é tranquila. Se tem paz, Deus está contigo. Se não tem paz, Deus não está contigo. Porque Paulo diz em Colossenses, seja a paz de Deus árbitro no vosso coração. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Paulo diz em Filipenses 4, 6, 7, não andeis inquieto por coisa alguma, antes em tudo. Sejam vossas petições conhecidas diante de Deus, pela oração e suplicação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se eu fosse ovelha, eu ia querer ter um negócio de água igual esse aí. Fala aí, por favor, para a gente terminar aqui. É rapidinho, pastor. Depois de guia-me mansamente às águas tranquilas, vem refrigera a minha alma. Porque a ovelha é tão medrosa, que há momentos, como o senhor já citou aí, ela Sim. não consegue beber água. Se a água estiver turva, ela com medo dos predadores. Então ela fica com sede. Aí o que o pastor faz? O pastor pega a água com as mãos e leva até as ovelhas e mata a sede dela. Olha refrigera aí. A minha alma. Forte. Qual é o nome do senhor mesmo? Luiz Alberto. Um aplauso para o irmão Luiz Alberto aqui. Lá. Bela contribuição. Obrigado. Mais uma pérola. Essa eu não sabia. Ó. Eu queria afundar mais um prego. Só para a gente terminar aqui. A tua vara e o teu cajado me... Por que a vara e o cajado consolam? Não, irmãos, eu sei que vocês sabem, vocês estão escondendo o jogo. Fica assim, olhando. Só vem para receber, não. O irmão também botou um pouquinho aqui. Divanei contribuiu também. Vocês só retendo. Diga. Sim. Perfeito. O cajado serve para pegar a ovelha e a vara para espantar os inimigos. Muito bom, muito bom. Além disso, a vara servia para contar. O pastor parava na entrada do aprisco, ele contava com a vara. Por isso que em Levítico diz o dízimo de tudo que passar embaixo da vara do pastor. Ele contava com a vara. Sabe o que o salmista está querendo dizer?
no meio dessa multidão, o pastor não esquece de mim. O mundo tem mais de 8 bilhões de habitantes. Jesus falou que até o fio de cabelo da tua cabeça está contado. E o teu cajado me consola. Agora, escute isso aqui. Por que consola? Existe dentro do rebanho de ovelha, isso aqui é um extra, tá? Ó, existia dentro do rebanho de ovelha, depois você pega a Bíblia Isaías, Ezequiel também fala disso, Ezequiel fala mais, Zacarias também, que eram chamados de ovelhas gordas e fortes. Essas ovelhas gordas e fortes, o que elas faziam? Elas viam primeiro, elas bebiam a água, depois que elas bebiam, elas pisavam com o pé. Deixava tudo turvo e ia embora para as outras ovelhas não beber. Lê a Bíblia depois em Ezequiel. Por isso que Deus vai dizer que vai apacentar a ovelha magra e a ovelha gorda. Elas vinham, bebia, pisava a água e ia embora. E quando elas não faziam isso, quando elas estavam no meio do rebanho, elas batiam com o ombro e dava cabeçada nas outras. E as outras, de tanto apanhar, se extraviavam do rebanho. Quer que aplica? Isso fala de crente, porque está falando de ovelha. Fala de crente que bebe e fala mal do que bebeu. Come, fala mal do que comeu. Para os outros não comer, mas eles se alimentam. Jesus falou dos fariseus: vocês não entram e não deixam os que estão vindo entrarem. Aí o que o pastor fazia? Ele distinguia quem eram essas ovelhas mais fortes, que batia também. De tanto ele bater, as ovelhas se extraviavam. Falando de gente que machuca os outros para fazê-los sair da presença de Deus. Aí o que o pastor fazia? Pegava o cajado. Vapo, vapo, vapo. Aí Davi está dizendo: se tiver alguém mais forte do que eu, tem cajado para corrigi-los. Tem Deus no meio do negócio. Vamos para o 3? Pastor Orestes, ele segue ali também uma outra interpretação de que vara e cajado são instrumentos, que você falou ali, de correção. Perfeito. Não é para consolar. E aí ele faz uma inversão que mesmo os instrumentos que Deus usa, né, de correção, consola a gente na hora que precisa. É forte isso. Correção que consola. Muito bom. O mesmo que Deus usa para correção, consola. Muito bom. Bom, Salmo messiânico, que eu vou terminar aqui só citando, vai estar lá no tesouro. Então, vamos lá. Embora o saltério seja inário do povo de Deus, na verdade, seu propósito central é falar sobre... Jesus falou que os salmos falavam dele. Foi Jesus que disse isso. Então, essas histórias, na verdade, são para falar de quem? Jesus, porque Jesus é o centro da Bíblia. Então, Jesus... Desculpa, estou aqui... Tento fugir para cá. Bom, vou fugir para cá. Aí eu vou ficar aqui um pouquinho, maltratando eles aqui um pouquinho. Vamos lá. O pastor que dá vida pelas ovelhas. Salmo 22. Deus meu, porque me desamparaste. Jesus falou. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor do Salmo 23. Hebreus 13:20 vai falar que ele é o pastor da nossa vida. Ele é o rei da glória do Salmo 24. Ele é a oferta do Salmo 40. Ele é o sumo sacerdote do Salmo 110. E diga-se de passagem, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é a pedra do Salmo 118, Mateus 16, versículo 18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A quem pertence a adoração do Salmo 50? Tudo quanto tem fôlego. E quem é esse Senhor? Jesus Cristo. A ele foi dado todo o poder e toda a glória nos céus e na terra. Pode falar aqui, já terminei. Bom, gente, me perdoe aqui o tempo, argafe. Ih, já passei da hora, chega. Pastor, o rei, quando ele fala assim, quem é este o rei da glória, como se estivesse falando, entrar nos portais. Sim. Ali ele já está vendo, de fato, o Senhor, Davi já está vendo, de fato, o Senhor ressurreto. Ali quando ele fala entrar nos portais da glória, assim, falando de Jesus, ele já, posso dizer, esse ato profético de ele já está vendo o Senhor ressurreto? Na verdade, ele não está vendo apenas ele de ressurreto. A maioria dos estudiosos vão além. Acredita que ele está vendo ele entrando no céu. Sendo recebido.
Porque Atos, capítulo 2, versículo 30, a gente esquece de um dos ofícios de Davi. Davi era profeta. Atos 2, verso 30, diz que Davi era profeta. Ele era rei e profeta, ele só não foi sacerdote. Mas ele foi rei e profeta. Sim, sim. Porque Deus revelou para Davi que da descendência dele havia o Cristo. E no Salmo 16, Davi vê a ressurreição de Cristo do morto. Não permitirá que a minha alma fique na sepultura, nem que o seu santo veja corrupção. Corrupção é o corpo entrar em estado de decomposição. Davi está falando da ressurreição de Jesus. Irmão, Bíblia é um negócio... Vai além, vai além. Chefe, Deus abençoe. Obrigado. Amém. Quantos foram abençoados pela vida do pastor Antônio Oreste essa noite? Maravilha. Vou dizer uma coisa para você. Anota aí o que eu estou falando. Já sei que você já anotou uma porção de pinceladas aqui para você construir um esboço aí para você. O pessoal foi dando a dica aí, foi batendo prego e você foi... O pastor falou aqui, você vem aqui também, você tem que doar um pouco, né? Porque a Bereana é essa troca de conhecimento, troca de experiências com Deus. Vou dizer uma coisa para você. Dificilmente você vai encontrar um lugar onde você toda semana tem uma aula com uma diversidade de características de professores e com uma gama de conhecimento que você tem aqui na Bereana. Você é um privilegiado de estar aqui, porque eu me considero dessa forma. E há muitos anos, né, a nossa igreja vem disponibilizando esse espaço aqui justamente para isso, para você crescer em conhecimento, crescer em graça. O pastor Orestes aqui ministrou com autoridade, com conhecimento, mas principalmente com graça. Isso é importante. Gente com conhecimento, temos bastante por aí. Um cenário, se pensarmos, né, na nossa nação, temos muita gente com conhecimento, intelectuais da teologia, mas será que todos têm essa graça, essa entrega de vida para Jesus, para poder a gente conseguir colher, não só a parte técnica que ele ministrou aqui, mas também essa parte que aplica tanto para nossas vidas? É algo que a gente tem que pensar e valorizar. Quantos aqui estão pela primeira vez na Bereana aqui hoje? Ó, online, né? Sejam bem-vindos, toda sexta estamos aqui. Algumas pessoas têm o problema da distância, né? Um fator, às vezes, que impossibilita a vinda aqui, mas temos gente que vem de outros lugares, de outros bairros aqui. Cláudia vem lá de Copacabana, está de volta aqui, sempre veio, agora está de volta. Thaís também lá de Copacabana. E temos outra pessoa. Ah, também, a Copacabana está em peso. Veio de longe. O pastor Ronaldo falou assim, pô, fala lá com... Ele chama de flecha, né? Fala lá com o flecha que eu vou mandar o Uber Black para buscar ele. Pô, mas aqui do outro lado, pô, vou lá buscar ele para fazer a recepção. Mas o pastor Orestes é uma benção aí, foi de fato magnífico. Tá? Então que você que esteve aqui, você possa fazer diferente da ovelha que ele demonstrou aqui. Você vai comer desse alimento, você vai beber dessa água, e ao invés de você falar de maneira contrária, você vai dar a realidade do que você recebeu aqui, do que você se alimentou para outras pessoas, para que outras ovelhas estejam aqui com a gente, trocando esse conhecimento e aprendendo junto, que a gente vai crescendo. É uma maravilha. O pastor Jonas está aqui? Vem aqui na frente, pastor Jonas. Pode fazer aquela oração que sempre é dita aqui, com poder. Aproveitar que a aula foi com força, né? Você pode fazer uma oração aqui com poder para abençoar a vida das pessoas que aqui tiveram. Graças a Deus, Deus tem abençoado aqui esse dia aqui na Bereana. Eu tenho visto Deus fazer grandes coisas. Mas assim, eu creio que você vem aqui não só recepciona um conhecimento bíblico, mas coisas que mudam a nossa vida, porque é a palavra de Deus. Oremos. Pai, te louvamos, ó Deus, por tudo quanto ouvimos neste lugar, porque, ó Deus poderoso, aprendemos a sua palavra. Ó Senhor, continue abençoando o teu filho, pastor Oreste, que tu possa, Senhor, a cada dia derramar sobre ele a sua graça. E a todos nós, ó Deus, que aqui estamos, e aos demais que estão assistindo via online, ó Deus, que tu possas abençoar a cada pessoa. Ó Deus, nós oramos a ti, em um nome de Jesus. Amém.
Valeu, gente. Vão em paz. Maravilha. Ó, o pastor Oreste vai dar um recadinho aqui ainda. Ó, só para título de referência aqui que eu citei para vocês, do caso da ovelha gorda, nada de bullying. Ezequiel 34, versículo 15 e 16, diz assim, ó, só para referência aí, caso você vai dar no domingo lá a aula, eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. Tem outros textos, mas esse aqui serve de referência. A gorda e a forte destruirei, ou seja... Agora fechei e nem lembro. Acho que é o 34. Esse aqui é o 34.